Nós vamos conversar com o Newton Matos sobre relacionamentos. Tudo bem, Newton? Tudo bem, Márcia. E vocês, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Sempre é bom falar de relacionamento, de família, e isso acaba até acordando algumas pessoas que de repente não estão se achando muito adequadas em relacionamento. Sim. Uhum. Bom, Márcia, o tema que nós vamos abordar hoje é justamente o cônjuge controlador. Onde nasce esse cônjuge controlador? Onde nasce, né? Bom, uma das coisas que eu acho interessante, Márcia, é uma coisa que as pessoas chamam de apego ansioso. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, apego ansioso. É, isso. O que acontece? Toda família, quer queira, quer não, tem um na família que é uma pessoa medrosa. Tá? E geralmente esse medo familiar é passado para os filhos. Entendeu? Sim. Então vamos supor, aquele sistema familiar inflexível que não deixa os filhos crescer ou enfrentar seus medos no sistema familiar, esses filhos eles crescem, né, dentro de um sistema onde o medo que fundamenta o seu comportamento. Tá? Bom, quando eles vão vamos pensar assim, para a sociedade, então eles querem encontrar uma pessoa que dê o suporte, que dê a segurança que essa pessoa precisa. Certo. Por isso que eu estava dando um curso esses dias, aí perguntaram para mim assim, então quer dizer que as pessoas não amam? Eu falei, começam a amar depois. Começa a amar depois. Você sabe por quê, Márcia? Porque quando a pessoa escolhe um cônjuge, ele escolhe um cônjuge para satisfazer uma necessidade pessoal dele. Que seja adequado a ele. Adequado a ele. Sim, encaixe. É uma compensação, né? Um dia eu quero falar sobre esse tema compensação aqui no programa. Mas vamos pensar assim, essa pessoa, ele consegue estar junto com essa outra pessoa e se sentir seguro ou segura. Tá? Então você vai perceber que a partir daquele momento, todas as vezes que essa pessoa estiver ao lado, essa pessoa que tem esse medo ou esse apego ansioso, ele se sente seguro. Então o que vai acontecer? Todas as vezes que essa pessoa que traz segurança se afasta perto dessa pessoa que tem esse apego, o que vai acontecer? Essa pessoa tem que controlar para que essa pessoa fique próxima a ele. Porque daí ele não corre o risco de perder essa pessoa. Ele está controlando ela do jeito que ele manipula, né? Ele manipula, mais ou menos isso. Ele vai manipular, né? Então você vai perceber então que essa pessoa que ela controla, ela ainda não ama. Entendeu? É aquela história, eu escuto muitas vezes pessoas falando assim, mas eu não quero ficar sozinho. Não é questão que ela não quer ficar sozinho. A questão é, eu tenho medo de ficar sozinho, é diferente. É o medo, não é querer, então é o medo. Por isso que isso é importante a gente pensar quando vai começar um relacionamento, seja de namoro, noivado ou mesmo casamento. Bom, o que vai a partir desse momento acontecer, Márcia? Quando essa pessoa que traz essa segurança para essa outra pessoa começa a se destacar no relacionamento, essa pessoa que tem medo, ela tem que tolir, ela tem que parar o crescimento dessa pessoa. E aí que vai surgir um modo que essa pessoa controla. Então tem alguns meios que essas pessoas vão utilizar para controlar essa outra. Então a primeira coisa que você tem que entender é que no relacionamento conjugal, quem mais sente medo é a pessoa que mais critica. É a pessoa que mais critica, é a medrosa. É a medrosa. Então, é até uma proteção dela, uma capa, ela agir dessa forma. Isso. Vamos pensar assim, os controles vão ser mais ou menos o seguinte, ela vai fazer uma agressividade, tá? Porque na agressividade, essa pessoa, a outra pessoa que está sempre próxima, ela vai parar de fazer aquilo para ficar perto da outra, entendeu? Até vai gerar, assim, um sentimento de acusação. Isso. Tipo, não, esse é outro, esse já é outro, esse é o manipulador. É o manipulador. Essa já é o controle por manipulação, que aí a pessoa sente culpa. No outra pessoa sente medo e fica junto, né? Certo. E o outro ele usa a manipulação e volta de novo, né? Existe o pior que eu acho, é quando a pessoa confronta o valor do outro. Nossa, isso é horrível. Vamos pensar assim, a mulher ou o homem chegar, eu vou voltar a estudar, mas estudar pra quê? Ser burra. Ser burro, né? Pra que fazer isso, né? Dói, hein? Dói. Mas isso é uma forma de controle. Por quê? A pessoa não quer, né? Eu conheci um casal uma vez que a mulher, ela nunca conseguiu estudar quando era criança, né? E depois que ela casou e tudo, ela sentiu vontade, deu espaço para estudar. Ela começou a estudar, começou a se destacar aonde? Na escola, porque, né? O marido fez tudo até ela parar de estudar. Sério? Tudo. Ela parou tudo. Ela não foi mais. Ele não aceitava não aceitou, esse destaque dela? Não. Por quê? Não é que não aceitava o destaque dela. É que ele se sentia inseguro em casa.
Diminuído. Em resumo, ele precisava da presença da esposa em casa. A presença da esposa tinha que estar em casa. Para trazer a segurança para ele. Seguro. Entendeu? Então, ele começava a criticar essa situação. Então, quando você pega uma pessoa que ela é controladora, Márcia, é a pessoa que mais tem medo. Porque a pessoa que tem medo, ele tem um apego ansioso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que controlar tudo para que ele não sofra um dano. Só que o que acontece, Márcia? A pessoa que está sendo controlada, vai chegar um determinado momento que ela vai ter um start. Ela vai falar, opa, será que vale a pena isso? Ainda quando está nesse ponto, ainda tá bom. Nossa, tá bom assim. Tá bom, ainda. é sério, tá bom ainda. Isso quando a pessoa ainda pergunta assim, ainda, será que vale a pena? Tá bom. Ela tá analisando. Tá analisando ainda. Agora, o problema é quando ela chega ao ponto seguinte, não quero nem pintar da ouro, aí acabou. Nossa, aí acabou. Então não pode chegar nesse ponto. Não. E o que fazer se a pessoa viver essa situação? Tem alguém que é controlador na vida dela, porque é uma coisa que machuca e mata até o seu eu. Você não consegue crescer com uma pessoa dessa, você vai se diminuindo. Sim. Bom, Márcia, a primeira coisa que uma pessoa tem que, nessa situação, ela tem que ser sábia. Porque, veja, as pessoas dizem, mas eu vou bater de frente. Bater de frente, aquele negócio todo. Não é bater de frente, entendeu? Mas é tentar levar essa pessoa que controla a entender que ela precisa de um tratamento. Sim, entendeu? Com certeza. O problema é que essas pessoas que controlam se sentem tão seguras com a outra pessoa que falam, não tenho nada, você que tem um problema. Você que é problemático. Isso. Aí quando essa pessoa que dá segurança vem para o tratamento psicológico ou acompanhamento, o que acontece? Ela acorda para a vida e acaba arrebentando o casamento dela muitas vezes. Ela fala, opa, eu não tenho problema, o problema é outro. Sim. Aí ela vai entender que ela simplesmente está numa forma passiva dentro do relacionamento sendo controlada. Agora, quando essa pessoa que está passiva, ela se transforma em ativa, todo o sistema começa a mudar. Eu costumo dizer para as pessoas que não é necessária separação, Márcia. Mas não é. Mas você tem que se posicionar no relacionamento conjugal. Tem que haver esse posicionamento mesmo, para que haja esse encaixe, os dois fiquem felizes. Com certeza. Juntos, né? Sim, cresçam juntos. Porque isso aí limita até o crescimento da pessoa. Com certeza, como casal e depois como família, porque vem os filhos. Sim. E os filhos repetem essa história. Com certeza. Que é o pior. Isso que é pior. Aí o pessoal pensa que é maldição hereditária. Não é maldição hereditária, é medo hereditário mesmo. Repetição hereditária. É medo hereditário, né? Entendeu? Medo hereditário. Então vai levando para o outro, vai levando e cada um vai criando seus instrumentos para lidar com a situação. Por isso que é importante, por exemplo, a pessoa ter algumas posturas, essa pessoa que é controlada. Primeiro, ser ativa no relacionamento conjugal. Ter o seu posicionamento e não ligar para que o outro fale. Se o outro começa a criticar alguma coisa mais, o que ela faz? Ela devolve a crítica não afirmando, mas dá uma pergunta. Dá uma pergunta e espera a resposta. Sim, lança uma pergunta para a pessoa para ela pensar. Porque essa pessoa que tem medo, Márcia, ela está totalmente dominada pela emoção. E ela tem que desenvolver o lado racional dela para que ela entenda que o relacionamento conjugal é um espaço de crescimento a dois. Entende? Verdade. Então a pessoa, quando ela está presa no medo, ela não tem noção do que está acontecendo. E ela tem que começar o quê? A racionalizar, ela tem que começar a pensar. E para fazer uma pessoa pensar, você tem que fazer o quê? Você tem que lançar perguntas. Porque toda vez que você pega uma pessoa com medo e você afirma alguma coisa, o que ela faz? Ela corre. Esquiva, né? Sim. Ela não quer ser confrontada. Com certeza. Porque geralmente também essa pessoa que é medrosa, como você falou, são traumas de infância que acompanham a vida dela e ela transfere isso. Traumas não, mas ela viveu isso dentro da casa dela. Bom, vamos pensar assim, Márcia. Eu gosto muito de uma definição de trauma que me chama muita atenção. Trauma, para mim, ele vai dar quando a pessoa é incapaz de resolver o problema. Certo. Que eu calculo aí por volta desde a gestação até por volta dos 8, para estourar 9, para estourar, tá? Para mim não é coisa. A partir daí eu chamo isso de dano psíquico. Dano psíquico, eu chamo de dano psíquico. Por quê? Porque quando a pessoa está no sistema familiar, um filho ele está como dependente, certo? Então você vai perceber que a vontade do filho de se desligar daquele sistema familiar é tão grande que ele, em vez de, por exemplo, sair do sistema familiar, trabalhar, buscar sua independência, o que ele faz? Ele casa. Ele casa e aí ele vai acabar repetindo a história. Isso. Vai se ver muitas vezes na vida fazendo igual a mãe ou igual o pai. Sim. E vai falar, nossa, eu estou agindo igual. Com certeza, com certeza. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado, que casamento não é uma fuga. Não pode ser. Não pode. Jamais. Mas infelizmente muitos casamentos é fuga. Não é uma boa decisão você casar por fuga. Você tem que casar
Porque você, é um momento seu, né? Sim, Chegou a hora de você quer casar, mas a gente tem que ter sonhos na vida. Sim, eu penso assim. Sim, também. lógico, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você tem medo, não case. Não. Eu vou casar porque meu pai e minha mãe não me dão liberdade, mas eu casado eu tenho liberdade. Não tem isso mais. Não. Porque o relacionamento conjugal, quer queira, quer não, eu costumo dizer quando eu vou, às vezes como pastor, eu vou fazer um casamento, eu digo para a pessoa o seguinte: isso aqui é um sepultamento de dois para nascer um. Nascer um, vai morrer dois, vai surgir um. Por quê? Porque o casamento é isso, é um espaço de relacionamento onde os dois crescem. Agora, quando a pessoa que controla tem medo, ele não deixa o outro crescer, Márcia, a coisa complica. E é coisa muito complicada. Sim. Mesmo. Algumas patologias podem surgir, por exemplo, a depressão pode surgir daí, entendeu? A ansiedade, né, constante pode surgir daí, porque a pessoa que está ali, por exemplo, ela tem desejo, ela tem vontade de fazer as coisas, aquele controla, não pode fazer isso. Ele quer fazer outra coisa, você precisa fazer isso? Meu Deus do céu, né? Não há motivação. Não há motivação. Você quer ver uma coisa interessante que acaba com qualquer mulher? Um exemplo simples de um controlador. Nossa, Sim. Como você tá gorda. Gente, acabou. Mulher nem sai de casa. Acabou. Essa é uma frase controladora. É? É uma frase controladora. Gente, isso é horrível. Sério, essa é uma frase isso é horrível. Acaba com o dia, com a semana. Acabou. Sim, essa é uma frase controladora. Por isso que a pessoa que está dentro de um relacionamento desse, ela tem que tomar o máximo de cuidado. Entendeu? Bom que ela entrou, ela tem que saber se portar. Cabe aqui o termo bíblico, né? A mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói. O que é uma mulher tola? É aquela que responde emocionalmente ao marido. E o que é um homem tolo? É o homem que responde emocionalmente também à esposa. Então, o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que pensa antes de falar. Porque se você falar, der a resposta naquele momento de raiva, vai ser uma resposta ruim. Então respira, né? Com certeza. E analisa a resposta. Com certeza, Márcia. Vai sofrer muito menos. Ok. Então, a solução para você que vive um relacionamento controlador, basta seguir essas dicas aí e tem jeito. Com certeza. Eu sempre digo que o divórcio nunca vai ser uma opção. Não. Não. É uma opção muito triste, que traz muitas consequências. Consequências. E as pessoas não sabem que tipo de consequências vai trazer lá na frente. Isso é verdade. Já ouvi pessoas que se divorciaram e se arrependeram depois. Falaram que não fariam mais isso. Porque é uma situação de muito sofrimento. Sim. Com certeza. E um dia nós vamos falar sobre divórcio. Isso, vamos falar um dia sobre divórcio. Vamos falar sobre o divórcio. Obrigada, Newton. Ok, um abraço. Você fica com a gente aqui no Em Família. No próximo bloco teremos a desembargadora.